Bom dia, turma. Na aula de hoje, nosso assunto será sobre ergonomia, tá bom? Então vamos lá. A ergonomia é a prática de concepção de produtos, sistemas ou processos que levam em conta a interação entre eles e a pessoa que os usa. Então é por meio dos conhecimentos de ergonomia que hoje podemos saber qual é a melhor postura a ser adotada em diferentes momentos, tá bom? A área recebe contribuições de várias disciplinas, como a psicologia, a engenharia, a biomecânica, o design industrial, a fisiologia e a antropometria. Tá? Então, em essência, é o estudo da concepção de equipamento e dispositivo que se encaixa no corpo humano em suas capacidades cognitivas. Os termos fatores humanos e ergonomia eles representam a mesma disciplina. Então, a Associação Internacional de Ergonomia ela tem a seguinte definição: que ergonomia é a disciplina científica relacionada com a compreensão das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, além de ser uma profissão que aplica a teoria e os princípios, os dados e os métodos de concepção, a fim de otimizar o bem-estar humano e a da performance do sistema global. A ergonomia ela é utilizada para cumprir as metas de saúde e de segurança ocupacional e otimizar a produtividade. É relevante na concepção de móveis e na interface de usos de máquinas e equipamentos. O adequado design ergonômico é necessário para evitar lesões do esforço repetitivo, que são as lesões LER, e outros tipos de distúrbios musculoesqueléticos, tá? Que podem se desenvolver e são capazes de levar a incapacidade em longo prazo. A ergonomia ela estava preocupada com o ajuste entre o usuário e o equipamento em seus ambientes. Né? Então, considera capacidades e limitações do usuário na tentativa de garantir que as tarefas sejam cumpridas, né? Levando em conta as funções, as informações e o ambiente em que elas devem ser executadas. Né? Então, para avaliar o ajuste entre uma pessoa e as tecnologias utilizadas, alguns especialistas em fatores humanos ou os ergonomistas eles consideram o trabalho que está sendo realizado e as demandas sobre o usuário, o equipamento utilizado, de acordo com o seu tamanho e a forma, e se é ou não apropriado para a tarefa, e as informações utilizadas, né, como ela é apresentada, acessada e alterada. Né? Algumas relações ligadas à história da ergonomia. Os fundamentos da ciência da ergonomia eles parecem ter sido consolidados no contexto da cultura da Grécia Antiga. Né? Existem diversas evidências indicando que a civilização grega, no século V a.C., usava os princípios da ergonomia para a concepção de suas ferramentas, empregos e lugares de trabalho. Um excelente exemplo disso pode ser encontrado na descrição de Hipócrates sobre como o local de trabalho de um cirurgião ele deve ser concebido e como as ferramentas que ele usa devem estar dispostas. Registros arqueológicos mostram também que as dinastias egípcias fabricavam ferramentas e equipamentos domésticos que usavam os princípios da ergonomia. Né? Já no século XIX, o Frederick Winslow Taylor foi o pioneiro da administração científica, né? E ele propôs maneiras de encontrar o melhor método de realizar uma determinada tarefa. Né? Taylor ele descobriu que poderia, por exemplo, aumentar em 3 vezes a quantidade de um carvão que os trabalhadores estavam jogando em uma caldeira se reduzisse gradualmente o tamanho e o peso que era jogado em cada pá, até que um ritmo mais rápido fosse alcançado pelos trabalhadores. No entanto, essa abordagem foi rejeitada por alguns pesquisadores russos que concentraram no bem-estar do trabalhador. Então, na primeira conferência sobre a Organização Científica do Trabalho, 2 russos, o Vladimir Bretlev e Vladimir Nikolaev, criticaram o Taylorismo. Né? Eles argumentaram que o objetivo final do trabalho não está nele, mas na organização do processo de trabalho que renderia o máximo de eficiência junto ao menor risco de lesões. Então, a ausência de fadiga e uma garantia de saúde e desenvolvimento pessoal dos trabalhadores. Né? Eles também sugeriram uma nova disciplina, a ergologia, né, que era para estudar a atividade do trabalho como uma parte integrante da reorganização do trabalho. E o conceito foi retomado
pelo mentor, né, em seu relatório final sobre a conferência, apenas mudando o nome para ergonologia, né? Então, dos melhores exemplos para notarmos como a ergonomia chegou ao seu atual nível é observarmos sua evolução na aviação e nas duas guerras mundiais. Antes da Primeira Guerra Mundial, o foco da psicologia da aviação sempre foi sobre o aviador. No entanto, o início dos combates mudou o foco para a aeronave. Em particular, o projeto de controle de displays e os efeitos de altitude dos fatores ambientais sobre o piloto. A guerra viu o surgimento de estudos aeromédicos e a necessidade de métodos de testes de medição. Então, até o final da Primeira Guerra Mundial, 2 laboratórios aeronáuticos foram criados nos Estados Unidos, responsáveis por testes para determinar quais as características diferenciavam de um bom para um mau piloto. E durante o início da década de 1930, Edwin Link desenvolveu o primeiro simulador de voo. Então, outro acontecimento significativo foi no setor civil, onde os efeitos da iluminação elétrica sobre a produtividade do trabalhador foram examinados. Já na Segunda Guerra Mundial, marcou o desenvolvimento de novas e complexas máquinas e armamentos, criando novas exigências sobre a cognição dos operadores. Não era mais possível adotar os princípios tayloristas, de organizar os indivíduos em trabalhos pré-existentes. Nesse momento, os equipamentos passaram a levar em conta as limitações humanas para tirar proveito de suas capacidades. Então, após 1965, a ergonomia ela passou a participar do desenvolvimento de aplicações informáticas e de computadores, nos estudos da interação humano-computador. Da mesma forma, a crescente demanda e a concorrência entre os meios de consumo e de eletrônica resultaram em mais empresas e indústrias buscando design e ergonomia em seus produtos. Tá? E por fim, a ergonomia ela é dividida em 3 áreas de atuação. Temos a ergonomia mecânica, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. A ergonomia mecânica é a ciência de projetar a interação do usuário com equipamentos e locais de trabalho. A ergonomia mecânica ela trabalha com a anatomia humana e algumas questões antropométricas, fisiológicas e biomecânicas relacionadas com a atividade física. Seus princípios têm sido amplamente utilizados na concepção de produtos, tanto no consumo como nos industriais. Já a ergonomia cognitiva, ela está preocupada com os processos mentais, tais como a percepção, memória, raciocínio e resposta motora, como eles afetam as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Outros tópicos relevantes da área incluem carga mental de trabalho, tomada de decisão, confiabilidade humana e estresse no trabalho. E capacitação profissional, uma vez que esses podem estar relacionados com os sistemas humanos e o uso da interface humano-computador. E finalizando com a ergonomia organizacional, ela lida com a otimização de sistemas sociotécnicos, incluindo as suas estruturas organizacionais, políticas e processos. Dentre os principais pontos dessa área estão a comunicação, o gerenciamento de recursos de funcionários, o design do trabalho, o sistema de trabalho, a escala de horário, o trabalho em equipe e a ergonomia da comunidade, o trabalho cooperativo, o trabalho no telemarketing e a gestão de qualidade. Tá? Aliando tudo isso, a ergonomia ao sedentarismo, um estilo de vida sedentária é aquele que não possui nenhuma atividade física ou aquela que realiza de forma irregular. Então, uma pessoa que vive desse modo, ela é comumente encontrada no mundo contemporâneo. Então, algumas atividades sedentárias incluem tudo que tem em princípio ficar sentado. Então, ler, ver televisão, jogar videogame e uso do computador é um estilo de vida sedentário. E ele pode ter muitas consequências para a saúde e a qualidade de vida das pessoas, podendo causar até mesmo a morte. O risco da saúde é maior entre aqueles que ficam sentados mais de 5 horas por dia. E por isso que eu estou falando dessas questões de sedentarismo numa aula de ergonomia. É porque podemos ver que um indivíduo que trabalha cerca de 5 horas por dia sentado numa cadeira ou até mesmo em pé, ele busca e ele pode ser propício a ter problemas de sedentarismo, alguns problemas ligados a osso e a músculos também. Por isso que eu coloquei a questão do sedentarismo nessa aula de ergonomia.
tá bom? Então, finalizando, a ergonomia nada mais é do bem-estar físico, mental e social do trabalhador com ter um ambiente de trabalho, né? Então, como o trabalhador ele deve se adequar ao seu trabalho, seguindo algumas normas físicas, né? Então, como sentar direito, como colocar o computador à frente do trabalhador, né? Aquelas características e objetos que estão presentes no trabalho que influenciam nos aspectos físicos do trabalhador, tá bom? Então podemos ver que ela é bastante antiga, então lá na antiguidade já havia alguns indícios da ergonomia, né? Nas guerras mundiais também, mas então é nada mais tão importante assim para a nossa matéria, tá bom? Então é isso, galera, e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um abraço.